A semana foi de muita tensão e já dá indício, através da declaração do presidente Jair Bolsonaro, de que o Brasil pode passar por uma grande transformação política. Bolsonaro recentemente falou que ele enfrentará um tsunami. Ele não deu detalhes na sua declaração, mas fatos políticos mostram as razões dessa declaração. Bolsonaro estava envolvido em duas atitudes, uma de forma direta e outra de forma indireta, que ameaçam provocar a desordem nacional. Uma é assinar o decreto que libera o porte e o uso de armas para a sociedade, o que poderia estimular uma guerra civil, além das práticas de pistolagem e de feminicídio e outros crimes de morte que já ocorrem no Brasil. Esse porte de armas tem como interesse estratégico beneficiar os milicianos que estão envolvidos com Bolsonaro e seus filhos, inclusive com alguns milicianos premiados. E sem falar também do caso do Rony Lessa, um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, que morava perto de Jair Bolsonaro, no mesmo condomínio na Barra da Tijuca. Outro fator são os ataques que o fisólogo Olavo de Carvalho faz contra os militares. Chama-se Olavo de Carvalho de fisólogo porque não dá para chamar um cara desses de filósofo. E Olavo, na sua arrogância sem limites, um desvairado, um lunático que pensa com o próprio umbigo, ele representa um perigo para a estabilidade nacional, mesmo num contexto conservador. Olavo está indo longe demais, atacando os militares e acusando eles de comunistas, porque tudo que não agrada Olavo de Carvalho é considerado comunismo. E essas declarações furiosas nas redes sociais estão provocando uma reação dos militares que, evidentemente, claro, eles poderiam até censurar a internet, mas, por outro lado, estão preocupados com os abusos de liberdade de expressão que estão sendo cometidos por um sujeito ignorante, mas que se diz intelectual. Com o decreto do armamento e com os ataques de Olavo de Carvalho contra os militares, há um risco de desordem. E, além do mais, os militares têm uma tradição de manter a hierarquia. E se Olavo de Carvalho faz ataques violentos aos militares, se Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, de comportamento mais agressivo, também faz comentários abusivos na internet, e Eduardo e Flávio fazem das suas, com Eduardo se comportando como um dublê de ativista de extrema-direita e como um articulador político dos mais sombrios, e Flávio ligado a milicianos e ao ex-policial Fabrício Queiroz, então o governo Bolsonaro mostra que está cometendo excessos que mesmo os seus apoiadores já ficam bastante preocupados. A situação é sombria, mas está sendo sombria demais. E está sendo sombria até para os reacionários, para os sociopatas, para os psicopatas que, em 28 de outubro do ano passado, elegeram Jair Bolsonaro para a presidência da República. Até eles estão vendo que o presidente foi longe demais e não resolveu coisa alguma no nosso país. Tudo que Bolsonaro realizou em seu governo foram coisas negativas, extremamente negativas. Mesmo outros presidentes conservadores, como Fernando Collor de Mello, como Fernando Henrique Cardoso, mesmo o governo confuso de Jânio Quadros, mesmo os governos autoritários da ditadura militar, eles trouxeram alguma agenda positiva, por mais que esses governos fossem duvidosos em sua essência. Bolsonaro é o primeiro governo que não consegue trazer uma única agenda positiva, mesmo num contexto ultraconservador. E é por isso que
até o mercado está descontente. Luciano Huck teve uma conversa secreta com o general Vilas Boas, um dos homens que favoreceram a vitória de Bolsonaro. Não se sabe como foi essa conversa, mas isso sinaliza de que Luciano Huck, que é um ativista ligado à centro-direita, ao movimento Renova BR, ao movimento Agora, ao movimento Acredito, esse movimento tende a buscar um protagonismo político e está dialogando com Vilas Boas e com os militares que podem, aos poucos, abrir o caminho para a centro-direita, provavelmente colocando o general Antônio Hamilton Mourão para ser o presidente da República, talvez para completar o mandato de Bolsonaro se ele for deposto. Tudo pode acontecer e aqui temos um pressentimento de que o governo Bolsonaro está se esgotando e poderá ser, se não estivermos errados em nosso pressentimento, o governo mais curto da história da República do Brasil, pelo menos nos últimos 50 anos.